Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, aproveitar e dar um giro por Brasília para saber o que está acontecendo neste instante na capital federal. Tradicionalmente, esses protestos, ocorrem mais cedo em Brasília e no Rio de Janeiro, em BH também, e mais tarde em São Paulo. Já tem muita movimentação por aí na capital, Orengo? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Muita movimentação, viu, Megali? Realmente é um 7 de setembro atípico. Só para dar um panorama aqui, até para chegar na redação foi mais difícil hoje, porque há diversos bloqueios, aliás, bloqueios que foram furados ontem, né? Então o esquema de segurança, o primeiro teste do esquema de segurança, já não deu certo, por causa daquela invasão à esplanada. Pelo protocolo estabelecido aqui pelo governo local, o governo de Brasília, não teríamos carros na esplanada dos ministérios, foi justamente esse bloqueio que foi furado. O esquema de segurança está reforçado para evitar qualquer tipo de problema, e a expectativa maior é do discurso do presidente Jair Bolsonaro para os apoiadores. O tom do discurso, essa é a expectativa hoje em Brasília, Megali. Agora, claro que o mundo político está acompanhando com muita atenção essas manifestações de hoje e já prevendo o que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser o dia 8 aqui em Brasília? Porque sinais vão ser dados. A grande crítica dos apoiadores do presidente é em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores. A crítica do presidente está direcionada ao judiciário. Mas o que vai acontecer a partir disso, Megali? Olha, os inquéritos eles vão prosseguir, as investigações vão prosseguir, principalmente aquele inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que avalia atos chamados de antidemocráticos, as organizações de atos antidemocráticos, assim expressados pelos procuradores que também investigam esse caso. Então, esses inquéritos eles não vão cessar, né? Não se espere que a partir de manifestação processos judiciais, processos investigativos vão parar. Agora, o ponto central das repercussões, das reações, está no Congresso Nacional, porque há diversos desafios hoje. Há um receio, principalmente daqueles aliados do governo, que fazem parte do Centrão, que dão maioria ao governo federal e dão a governabilidade ao presidente sobre possíveis reações no legislativo, porque o governo tem um desafio agora, que é conseguir espaço no orçamento, e é uma encalacrada, e é realmente o imbróglio hoje é conseguir espaço no orçamento para criar o Auxílio Brasil. E isso depende do Poder Judiciário e depende do humor do Poder Judiciário. É aquela história, Megali, dos precatórios, né? Então, o que se estabelece agora, o que tentam criar nesse momento é uma alternativa com a mediação do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo ministro Luiz Fux. Então, o que se espera é realmente o discurso do presidente, qual será o tom e as possíveis reações a partir do discurso do presidente do Judiciário e também do Congresso Nacional. É claro que pode piorar o clima aqui da governabilidade do presidente. O presidente vai às ruas para demonstrar força, inclusive para mostrar que não está acuado, que mesmo com perda de popularidade, segundo as pesquisas, tem uma base coesa, uma base muito forte, e quer realmente mostrar isso aí para os outros poderes. Agora, a reação do Congresso Nacional e do Judiciário pode ser ainda pior para o governo. Outro ponto de discussão aqui em Brasília é sobre a medida provisória editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. E tem que lembrar, Megali, que todas as medidas provisórias, elas, num prazo regimental, precisam ser chanceladas pelo Congresso Nacional. Já há até ações de parlamentares, é o caso de Alessandro Vieira, que vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essa medida provisória, e há uma pressão, inclusive, ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para devolver essa medida provisória. Então, aqui em Brasília, obviamente, as atenções voltadas para a manifestação, para o discurso do presidente, mas também para o dia seguinte, o que vai acontecer a partir das manifestações. É uma situação realmente muito curiosa, né? O governo ataca diuturnamente o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, mas dependerá do STF para conseguir viabilizar o Auxílio Brasil, que é importantíssimo para as pretensões eleitorais de Jair Bolsonaro. Sem o aval do STF, não tem Auxílio Brasil, porque não tem de onde tirar a grana sem a pedalada dos precatórios. João Pedro Belo está conosco? Está na escuta? Vai trazer as últimas informações, então, das ruas de Brasília. Já tem movimentação por aí, João Pedro? Como é que está a situação agora, às 8h19?
Olha, Megali, já tem movimentação sim, viu? A gente está aqui em cima da Biblioteca Nacional de Brasília, bem no início da esplanada dos ministérios. A gente consegue observar uma certa movimentação. Vou sair aqui da imagem para mostrar para quem está em casa. Aumentou muito o número de manifestantes, eles seguem em direção à esplanada dos ministérios, em direção ali ao Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Palácio do Itamaraty, e tentam inclusive chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só que a gente tem um bloqueio feito ali pela Polícia Militar. São pelo menos 70 homens, eles estavam reforçando a segurança ali daquela área porque mais cedo teve conflito. Alguns manifestantes tentaram de fato invadir essa parte, mas os policiais conseguiram contornar e controlar a situação. Agora então, situação controlada ali próximo ao Ministério da Saúde, próximo ao Palácio do Itamaraty. Por enquanto... Travou a imagem do João Pedro. Mas a gente vai enrolando um pouquinho, porque ele vai voltar a gente tá vendo a imagem, né, Carla. Pois é, a gente tá vendo o João Pedro tá justamente ali na Biblioteca Nacional, que foi o ponto ontem daquele conflito, daquela invasão. Tinha a barreira bem onde o João Pedro tá, ali naquela imagem do João Pedro que a gente tá vendo pelas redes, que é da Biblioteca Nacional, Complexo da República, onde inicia a esplanada dos ministérios, né? Um pouquinho depois da chamada rodoviária do Plano Piloto, que é o ponto central das convergências aqui das asas de Brasília, né? Então é o ponto inicial da esplanada. O João Pedro está ali estrategicamente posicionado, tendo uma visão panorâmica, e é ali que tivemos aquele conflito, né? Então a ideia inicial da Secretaria de Segurança era estabelecer a barreira para não deixar os caminhões, os carros passarem, deixar apenas a esplanada aberta para as pessoas. E aí tem um ponto importante também, que era ali que existiria a revista, para evitar que pessoas entrassem armadas, entrassem até com álcool 70, né? Tinha essa orientação aqui para as pessoas que iam às manifestações, e ainda há, entrar com faca, né, com arma branca, para evitar qualquer tipo de problema. Então, como essa barreira ali se rompeu, e entraram os caminhões, e pessoas já entraram de madrugada, essa revista não aconteceu como estava previsto aí no plano de segurança, né? Então, é um trabalho adicional agora para a polícia aqui na esplanada. Orengo, nas imagens que eu acompanhei, o número de agentes ele era bem reduzido, né, durante a madrugada, no momento em que esses manifestantes conseguiram romper essa barreira. Era mesmo? Será que eu tive uma visão parcial do que estava acontecendo? Era mesmo, viu, Carla? Realmente, o número de policiais ali à noite, ele era menor, né? Nosso colega aqui, Cristiano Oliveira, estava ali, claro que a paisana, acompanhando ali a movimentação, né? E realmente era um número reduzido. Convocados hoje aqui em Brasília, tem 5.000 servidores, então é um contingente bastante significativo. Tem que lembrar, Carla, que a esplanada dos ministérios, ela já foi colocada até à prova, né? E já passou por diversos testes. É o caso do processo de impeachment. Lembra quando a esplanada foi dividida em duas? Foi algo histórico, que colocaram uma barreira no meio da esplanada, e o clima era ainda mais tenso porque tinham ali manifestantes dos dois lados, então o conflito era iminente naquela oportunidade do impeachment, e todo o plano de segurança funcionou muito bem. Dessa vez teve, claro, falhas visíveis, então não conseguiram mobilizar ali as forças, né, com o contingente necessário no momento prévio às manifestações, que os manifestantes acabaram se aproveitando de um momento ali de fragilidade, entraram na esplanada, então demorou demais ali a Secretaria de Segurança para reagir. De qualquer forma, todo o contingente está mobilizado para evitar qualquer tipo de problema. A barreira que permanece é aquela que impede a passagem de manifestantes para a Praça dos Três Poderes, e essa barreira sempre existiu, até naquelas grandes manifestações do impeachment, sempre a Praça dos Três Poderes, que é ali onde fica o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, né, o Congresso Nacional. Então essa barreira, ela permanece ali para evitar qualquer tipo de problema. O João Pedro Melo está de volta agora por telefone para concluir as informações dele, né? Fala, João Pedro. É isso, Carla, estou de volta aqui por telefone, mas só para esclarecer para o nosso ouvinte, né, o Orengo estava falando sobre essas barreiras. De fato, essa barreira ali no Supremo Tribunal Federal, ela sempre existiu, né, ali próximo à Praça dos Três Poderes. Só que a gente está observando aqui, do lado da Biblioteca Nacional, a gente tem uma barreira que teoricamente devia funcionar igual a barreira que está próxima ao Supremo Tribunal Federal. Só que agora a gente observa que os manifestantes não estão sendo revistados como foi prometido pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Então eles estão passando livremente. E, segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, estava proibido entrar com objetos pontiagudos, hastes de bandeiras, garrafas de vidro. Só que nada disso está sendo conferido até o momento. A gente, inclusive, conseguiu ver agora há pouco algumas pessoas entrando, de fato, com bandeiras
indo em direção ali à região da Esplanada dos Ministérios, ou seja, da Praça dos Três Poderes. Então é uma situação que pode complicar ao longo do dia de hoje. Como eu falei mais cedo, aumentou já o número de manifestantes, a gente tem muita gente, principalmente entre o Ministério da Agricultura e o Palácio do Itamaraty, ou seja, entre o primeiro e o último prédio da Esplanada dos Ministérios, e a tendência é de que essa manifestação se reúna de fato ali na Alameda das Bandeiras, ou seja, em frente ao Congresso Nacional. Bom, para reflexão, o Alberto Bombig, aqui da coluna do Estadão, traz hoje trechos de uma entrevista que ele fez com o Stephen Levitsky, que é um dos autores, né, do celebrado livro Como as Democracias Morrem, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Zahar. Ele deixa um alerta aos brasileiros neste 7 de setembro. Diz que ataques ao judiciário costumam ser o primeiro passo de autocratas para tentar se manter no poder. E ele tem razão. Foi exatamente o que fizeram Hugo Chávez, Recep Erdogan na Turquia. O judiciário costuma ser o primeiro alvo mesmo de líderes autoritários. Autocratas, segue ele, usam a violência, às vezes até fictícia, como desculpa para tentar destruir pouco a pouco a democracia. E afirma que a respeito do Brasil, ele duvida um pouquinho sobre o quanto Bolsonaro tem de força e apoio popular para apostar em aventuras golpistas. O pesquisador diz que o 7 de setembro tende a ser mais um capítulo ruim para a imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil, diz ele, como uma democracia de sucesso, foi manchada. Opina o Levitsky que o presidencialismo de coalizão funcionou relativamente bem por aqui entre 93 e 2012, mas começou a entrar em crise com Dilma Rousseff, o que trouxe um retorno à instabilidade presidencial. E opina que a resposta ideal do mundo democrático a Bolsonaro seria impor a ele uma derrota acachapante já no primeiro turno da próxima eleição presidencial, mas ele mesmo aponta ali os entraves, a dificuldade no surgimento de uma terceira via, a quase impossibilidade que o PT tem de fazer concessões à justiça e à economia, tanto é que o partido já não fez isso em 2018 e Bolsonaro agradeceu. Muito bem. Algo a acrescentar aí como informação, Orengo? Com certeza, viu, Megali? Principalmente a avaliação dos políticos líderes partidários desse momento, que acompanham com muita atenção, para avaliar dos reflexos da manifestação. Com certeza, muita gente aqui já presente na Esplanada dos Ministérios, então teremos um contingente grande, o presidente demonstrará força, principalmente naquele nicho, naquele núcleo mais fiel, mas a grande dificuldade do presidente é fazer com que isso represente força também dentro do Congresso Nacional e traga reflexos no judiciário. Por enquanto, no cenário político, as coisas não mudaram. O presidente vai continuar enfrentando dificuldades no legislativo, principalmente para aquelas pautas prioritárias. Basta lembrar da polêmica do voto impresso, que caiu justamente no Congresso Nacional, né? O próximo passo do presidente é tentar viabilizar, claro, a prioridade do momento, que é o Auxílio Brasil. Para isso, vai depender da reação do Supremo Tribunal Federal. Qualquer saída precisará ser mediada pelo presidente do Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça, por isso que os olhares estão todos voltados hoje aqui para a manifestação. Orengo, queria saber de você o seguinte, agora há pouquinho nas imagens a gente já podia acompanhar a chegada de alguns ministros, entre eles o ministro Paulo Guedes, chegando por ali, e a gente desde cedo vem acompanhando, né, não só a manifestação, mas os preparativos em si para essa cerimônia de hasteamento da bandeira, que vai contar com a presença do presidente da República e de seus ministros também. Uma coisa é essa cerimônia, outra coisa é o ato político que virá na sequência. O que há de informação sobre aqueles ministros que permanecerão nessa cerimônia de hasteamento e aqueles que seguirão com o presidente da República para esse ato convocado, para esse ato político? Por exemplo, o ministro da Defesa, general Braga Neto, irá? Essa informação a gente não tem a confirmação ainda, viu, Sheila? Mas a gente pode lembrar aqui das últimas manifestações, né, e dos últimos protestos até, sempre ao lado do presidente. É uma pessoa que está muito próxima do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, a grande questão aqui é em relação à participação de ministros do chamado Centrão, né? Se realmente estarão com o presidente na Esplanada dos Ministérios ou se vão se preservar. Sempre nessas grandes manifestações, nas motociatas, nas incursões do presidente aqui para a região próxima de Brasília, como o presidente gosta muito de fazer,
fazer sempre aos fins de semana, quem acompanha o presidente geralmente são os ministros mais próximos, daquele núcleo central do governo. Os ministros do chamado Centrão, que hoje dão força e dão governabilidade, dão maioria ao presidente no Congresso Nacional, costumam se preservar um pouco. E há um receio, inclusive, desse grupo político que não é tão próximo do presidente, dos possíveis reflexos até negativos no Congresso Nacional. Então, o que se espera aqui em Brasília é que haja realmente uma preservação desses líderes de partidos que estão com o presidente e até que não estejam na manifestação aqui da esplanada dos ministérios. A gente teremos hoje 2 momentos, né, que é um mais formal agora, no Palácio da Alvorada, o hasteamento da bandeira, o que já ocorreu no ano passado, já que não tivemos também desfile de 7 de setembro, é mais um ano sem o desfile, e depois um momento completamente político, né, que é a presença do presidente aqui na esplanada. Pois é, e a gente Agora, já pode dá pra ver que observar. Ciro Nogueira não está muito afim, né, Orengo? Ele não está muito empolgado na divulgação desses eventos. Acho que se dependesse dele, ele escaparia, meteria um atestado ali, diria que se não conseguiu passar pelo bloqueio, mas como é que faz? O ministro da Casa Civil não estar ao lado do presidente nesse momento que vem sendo cantado e decantado por Bolsonaro faz semanas. E é uma situação delicada de Ciro Nogueira, Megali. Por quê? Porque o ministro-chefe da Casa Civil, que é o líder do PP, um dos principais, se não o maior partido aqui do Centrão, ele tem um grande desafio, que é estabelecer as pontes, retomar o diálogo. Ele até fala que tem um papel ali de amortecedor. Então é alguém que precisa ali caminhar entre o executivo, o judiciário, o legislativo, estabelecer essas pontes. A gente sabe que a manifestação não ajuda nesse sentido de melhorar o diálogo. Então é um momento delicado para esse ministro que é central hoje no governo. Ele é o ministro dos ministros, ministro-chefe da Casa Civil, quem faz toda a organização da esplanada dos ministérios e estabelece esses contatos aí necessários com o judiciário. É ele que inclusive estava costurando essa saída via judiciário, via Conselho Nacional de Justiça, para a proposta dos precatórios, que abriria espaço para o Auxílio Brasil, né? Então é um dia delicado, inclusive, para quem está tentando apagar incêndios, aí melhorar esse clima, né, com os outros poderes. Pois é, esses dois momentos, como disse o Orengo, né? A partir das 9 da manhã a gente deve ter essa solenidade de hasteamento da bandeira em substituição ao desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios. E já é possível observar pelas imagens, né, que a Sheila estava descrevendo, ali a chegada ao Palácio da Alvorada dos ministros, já a primeira cavalaria, são os dragões da independência, né, Orengo, que tem aquele uniforme branco com o topo ali vermelho, né, no topo do capacete. É o primeiro regimento de cavalaria de guardas que faz justamente a segurança do Palácio do Planalto e hoje no Palácio da Alvorada acompanhando essa solenidade de hasteamento da bandeira a partir das 9 horas da manhã. E aí depois a gente deve ter a manifestação na esplanada dos ministérios. O Orengo vai trabalhar só um pouquinho mais uma vez nessa terça-feira e toda a nossa equipe em Brasília também. A gente volta a acionar um pouco mais tarde. Mas nós também, né, Carla? Deixa eu dar um recado aqui. A gente vai estender a participação dessa equipe aqui, o nosso noticiário nacional, até às 11 horas da manhã. Então, comigo, com a Sheila, com a Carla, com o Orengo, os apresentadores que você costuma ouvir nesse horário também estarão conosco, a reportagem em todo o Brasil, tá? Todos nós aqui da Band News FM estamos mobilizados. Só para a gente saber a que horas a coisa deve pegar fogo aí em Brasília, Orengo. Qual foi o horário marcado para a manifestação? 10 horas da manhã? 10 horas da manhã, mas a gente vê, Megali, que as pessoas se anteciparam, né? Então, desde ontem de madrugada, já estava aqui na esplanada. Eu cheguei há pouco aqui, na redação da Band News FM, que fica na área central aqui de Brasília, no setor bancário sul, ao lado da esplanada dos ministérios, e a concentração já era muito grande. Então, o que a gente está vendo é que as pessoas estão se antecipando, estão chegando mais cedo aqui para acompanhar o discurso do presidente, né? Logo depois do hasteamento da bandeira, aí sim, o presidente vai se deslocar e aí tem um esquema especial de segurança para a chegada do presidente à esplanada, né? Só esse ponto que a gente registrou há pouco, no plano de segurança, estavam prevendo que todos que entrassem aqui na esplanada passassem por revista. Isso já não está acontecendo, né? Então é um desafio maior aqui para quem está organizando a segurança da esplanada. Está previsto algum discurso do presidente, Orengo?
Sim, discurso pros manifestantes, né? Então, inclusive, essa é a grande diferença da manifestação, porque ela foi convocada pelo próprio presidente, né? Então, ao contrário das outras manifestações que tinham ali, claro que o apoio do presidente, mas não tinham o presidente chamando os manifestantes, agora é diferente. O presidente vai falar aos manifestantes, né? Vai estar lá na esplanada dos ministérios. E é um momento inédito, né? Não tivemos aí, na história recente, presidente indo até a esplanada, discursando para manifestantes. Ele sempre acompanhou, esteve inclusive aqui no Palácio do Planalto, né, de forma inesperada em outras manifestações de apoio, né, mas agora ele está convocando e ele vai falar aos manifestantes. Gente, o Então, Felipe Morengo, Killing volta acabou daqui a de me pouquinho. mandar um link da Finlândia mostrando que tem. Eu recebi também. E eu não sei nem Tem aceitar os repercussão? cookies aqui para saber se onde é que eu aceito ou não, né? Porque o idioma para mim é totalmente desconhecido. Valeu, Tem Felipe. repercussão, Tem sim. repercussão Não, mas na o- Finlândia. Desse 7 de setembro. Gente, o Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, um líder regional, né? É natural que o mundo esteja olhando. Acho que o Killing estava certíssimo. A gente entende com ele. Estava certíssimo de dizer que o mundo está olhando com atenção. O mundo pode não parar para acompanhar o que está acontecendo no Brasil, mas né, entre uma folga e outra no trabalho, alguém deve dar uma olhadinha lá nos portais para saber o que está acontecendo por aqui. Tóquio Orengo, paralisada. e é por isso que dependemos de Rodrigo Orengo e da nossa reportagem em Brasília para levar informação ao Brasil e ao mundo. Que responsa, hein, Orengo? Vamos nessa. Bom trabalho para Tamo você, junto, até daqui a valeu. pouquinho. Um abraço, Valeu. até mais.